Mas enfim, a gente começou esse processo mesmo, por necessidade. Eu falo mesmo isso para você, porque se a gente não tivesse um processo, uma diversidade dentro da nossa propriedade, que é uma pequena propriedade de 21 hectares, a gente, eu não sei se teria perdido, né? Mas ela não seria hoje o que ela é. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com a Simone Tessaro Nils. A Simone ela é formada em processos gerenciais, ela é pós-graduada em agronegócio e inteligência competitiva e atualmente ela também trabalha com produção de ovos, né, de poedeiras comerciais. Simone, é um prazer conversar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conversando comigo no nosso podcast. Oi, Catarina, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast de vocês, tá bom? Que bom. Com certeza vai agregar bastante. Hoje, antes de começar, eu quero mandar um abraço, né, para todas as pessoas da avicultura que vieram conversar comigo recentemente em um evento, né, e comentaram que acompanham todos os nossos episódios nas suas viagens, né? Espero que vocês estejam aí acompanhando hoje, que vocês também gostem dessa conversa que a gente está lançando hoje. E eu quero deixar o meu abraço especial também para todos os gaúchos, né, que estão precisando ainda mais de força nesse momento em que a gente precisa superar esses momentos tão difíceis, né, das nossas tragédias ambientais que nós ainda estamos enfrentando. Bom, Simone, o seu nome ele esteve na lista das mulheres mais influentes do agro, da Forbes, de 2023. Você também é uma das poucas conselheiras que nós vemos, né, em cooperativas aqui no Brasil. Eu quero lhe parabenizar e, ao mesmo tempo, dizer que é muito importante nós termos produtores conversando aqui no nosso podcast. Então, eu queria começar pedindo para você falar mais sobre tudo isso, né, da história da granja de vocês, como que vocês se tornaram produtores de ovos, né? Conta para quem está nos acompanhando como é que foi esse processo. Então, Catarina, para mim, aparecer na Forbes esse ano também foi emocionante, né? Porque, como você disse, é poucas mulheres, né, no agro. A gente está caminhando, está abrindo espaço e ser reconhecida dessa maneira, assim, fiquei muito feliz. Mas, enfim, né, vamos falar da granja. Eu sou produtora de ovos, eu e meu esposo, desde 2004. A gente começou mesmo, na verdade, com a produção de ovos de postura por questão de diversificar a propriedade, porque nós tínhamos, eu, minha mãe e minha irmã tínhamos perdido meu pai, né? E aí eu me casei depois eu perdi meu pai com 12 anos e com 16 anos, então eu me caso. E aí a gente ficou numa situação muito difícil, né? E como a minha mãe se tornou associada da cooperativa na época, depois do meu casamento, então com 16 anos, quando eu casei, depois de 3 anos a gente conseguiu essa integração com a cooperativa Lar, né? Que era até antigamente, até um ano atrás, a gente era integrado de ovos de postura da cooperativa Lar. Hoje a gente é mantiqueira. Mas enfim, a gente começou esse processo mesmo por necessidade. Eu falo mesmo isso para você porque se a gente não tivesse um processo, uma diversidade dentro da nossa propriedade, que é uma pequena propriedade de 21 hectares, a gente, eu não sei se teria perdido, né? Mas ela não seria hoje o que ela é dentro aqui do nosso município, né? Uma pequena propriedade diversificada e a gente começou na época com 5.000 aves, era a nossa integração. Hoje a gente tem 25.000. E a evolução, né, desses aviários, antigamente eram aviários californianos, totalmente manuais, né, que a gente fazia coleta manual, a gente fazia tratava manual, né, ele era simples, o dejeto do animal caía embaixo, né, embaixo das gaiolas, e o processo foi se modificando 10 anos depois, então em 2014, 2015 a gente ampliou ele, fez um aviário mais sofisticado, mais moderno,
onde já tem esteira de recolha de ovos, né, a esteira atrás para frente, então, o tratador já não é mais manual, então é tudo automatizado, né. Então, o que eu não tinha, que agora acabei adquirindo essa semana, era uma embaladora, né, para daí sim o processo ser quase totalmente automático, então, no caso, né. Mas assim foi a história da granja. Por necessidade mesmo que a gente optou em conseguir, né, em colocar, e graças a Deus que a gente conseguiu essa integração com a cooperativa, e aí a gente veio aprimorando isso conforme os anos. E hoje, então, a gente produz mais ou menos 23.000 ovos dia, num aviário que consegue comportar mais ou menos 25.000 aves. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Eu fiquei com algumas curiosidades, né? Imagino que quem está acompanhando também. Como é que foi para vocês fazerem esses investimentos, né? E também onde é que fica a propriedade de vocês? Como é que fica a questão da propriedade na região? Então, nós moramos em Seranópolis do Iguaçu, é oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Nosso município tem 5.000 habitantes e a sede da cooperativa lá, então, é Medianeira, né, no caso. Então, nesses 13 municípios que ela atua, aqui no Paraná, tem diversificação em quase todas as propriedades, ou é postura comercial, ou é suinicultura, ou é atividade de corte, né, leite também. E aí, meu município tem 5.000 habitantes, né, eu já falei, e moramos aqui em Seranópolis, então. E na época, quando, que nem eu falei, a gente ficou bem desestruturada quando meu pai faleceu, né? E aí, logo que eu casei, também não tinha estrutura. A gente financiou, teve que financiar, tinha um pouco de dinheiro guardado, mas então, intermédio de bancos que a gente conseguiu fazer os primeiros 2 aviários, né, de 5.000 aves, 2.500 aves cada aviário. Uhum. E aí vocês foram com o tempo alterando também a estrutura, fazendo investimento, à medida que as coisas foram se organizando. À medida que a cooperativa também, porque como ela tinha poucos produtores, né? E a questão da parceria de ovos não. Como é que ela não tinha muita estrutura para isso, sabe? Então, o foco da cooperativa Uhum. foi mais em corte, aviário de corte, suinicultura e grãos. Tanto que ano passado, em julho, foi vendida a parte de ovos da cooperativa. A cooperativa ainda tem o processo em mãos durante 5 anos, né? Mas hoje nós produzimos para mantiqueira, né? Então, Uhum. conforme a cooperativa ia liberando assim, então pode ver, nós começamos em 2004, em 2015 que nós fomos ampliar de 5.000 aves para 10. E aí em 2018 a gente ampliou de novo, então de 10 para 20, no caso que cabe 25, né? Aves por aviário, então pela minha estrutura, né? Então assim, era conforme também o aval deles na época. Hoje já a Mantiqueira eu não sei como é que vai ser, né? Se eles vão dar oportunidade, acredito que sim, porque ela está em expansão, e pelo menos foi o que falaram, né, que eles vão dar oportunidade de ampliação, se a gente quiser ampliar mais, ou, né, quem quiser, claro. Então, mas por enquanto, estamos assim, com 25.000 aves, e tá bom, por enquanto tá bom, vamos ver para frente como é que vai ser. Eu perguntei justamente para ver a cada momento como foram as coisas também, né? É óbvio que tem muito desafio, né? É, Pensando assim, eu queria aproveitar a sua presença para perguntar sobre o funcionamento do sistema de integração para vocês, né? Na Sim, produção de ovos, né? Sobre a perspectiva e a experiência de quem está ali, né? Na granja. sim. Então a integração sempre funciona, né, até hoje assim. A gente, por parte do produtor, o que que nós fizemos? Fizemos a parte toda de instalação. Então, se eu tiver que construir meu aviário,
fazem algumas exigências lá, que o aviário tem que ser assim, um padrão assim, né? Aí eu vou lá, construo meu aviário, então isso é por minha conta, meu trabalho e a construção do aviário. Já a parte de aves, a parte de medicamentos, a parte de vacina, a parte de técnicos é com a cooperativa, tá? Então eu faço na minha propriedade aqui todo o processo da produção. Saindo da minha propriedade, indo para eles, eles vêm 3 vezes por semana, carregam os ovos, né? Fica no máximo 2 dias no meu aviário. Eu faço a coleta hoje e amanhã aí eles pegam o ovo de hoje e o ovo de amanhã e já levam, sabe? E aí o processo é lá, eu só faço aqui a separação de ovo trincado. Lá eles fazem todo o resto do processo, que daí passa numa máquina lá, eles fazem o peso do ovo, né? Antes tem a higienização, tem a retirada de ovo sujo, de ovo trincado, que às vezes até no transportar, às vezes acaba quebrando alguma coisa, né? E aí lá eles fazem todo esse processo, desinfetam tudo, passam por cloro, né? O banho de cloro, e aí eles que mandam para o mercado. Nós não temos, nós não distribuímos, sabe? Nós fizemos só o processo de produção mesmo aqui. E aí todo o resto é com eles. Então, tudo que for de, por exemplo, de biosseguridade é comigo, mas, por exemplo, se tiver que medicar, se tiver que mandar um veterinário, é tudo é parte deles, né? As aves também são deles e a gente tem a estrutura, então. Essa é a contrapartida. E eu digo assim, que para o pequeno proprietário, para o pequeno produtor que é uma boa, é uma boa, assim, essa parceria, assim, se torna essencial para um pequeno produtor. Uhum. Eu gosto de fazer perguntas básicas, assim, simples, muitas vezes, porque a gente tem um público bem diverso, assim, que nos acompanha. Você comentava, eu acho até que foi no início, assim, ou antes da gente gravar, sobre a sua produção, né, de milho e soja na propriedade. Você está ali numa região que é uma região que tem muita produção de aves de corte, né, e o sistema de integração na avicultura de corte. Nessa organização, assim, da sua renda, da sua produção, como que está a participação da integração, junto com toda essa propriedade ali, né, nesses hectares que você tem de milho, de soja, ela hoje em dia complementa ou ela contribui bastante com a renda de vocês? A avicultura, para nós, a postura, ela sempre complementou, né? Primeiro, ela foi uma renda principal. Com o passar dos anos que a gente foi trabalhando e crescendo, e também com outras parcerias, que aí a gente começou ter arrendamentos, né? Que a gente não trabalha só com a nossa lavoura. A gente tem arrendamentos Uhum. de terra, né? Então a gente arrenda de terceiros, paga renda, e ali a gente também planta soja e milho, mais ou menos 40 alqueires aqui no nosso município, né? E fora isso, também a gente tinha até 3 anos atrás também uma parceria com o meu falecido cunhado, e a gente começou a comprar máquinas agrícolas também por uma necessidade. Por quê? Porque quando a gente precisava plantar, colher, aplicar defensivo, a gente não tinha equipamento, então dependendo de terceiro. Aí quando tu só depende de terceiro, é só do momento que eles podem vir. Às vezes teu soja estava pronto, teu milho estava pronto, estava bom para plantar, bom para colher, e tu precisava de alguém para te prestar esse serviço. Mas aqui é um município pequeno, mas totalmente a agricultura muito forte. Então, tem bastante máquina, mas é assim, 15 dias, 20 dias terminou. Todo mundo plantou, todo mundo colheu. Então, assim, a janela se torna apertada às vezes, sabe? E aí tu deve ficar dependendo de outras pessoas para fazer o teu processo. Era uma coisa que nos incomodava. E esse incômodo fez a gente crescer. Então a gente começou a fazer parceria com meu falecido cunhado, né? Hoje não existe mais a parceria, ele faleceu. Então a gente comprou nessa as máquinas das meninas, então das herdeiras no caso. Aí no caso então é, hoje a gente presta serviço do plantio à colheita. A gente tem todos os equipamentos, né?
trator, pulverizador, semeadeira, plantadeira, colheitadeira, para aplicar o defensivo também, né, pulverizador. Então, assim, então hoje o aviário ele é fundamental ainda, mas ele não é a principal renda da atividade, não é a principal renda da propriedade, né? Mas a gente precisa sim do aviário e hoje ele está com um rendimento bom, né? Postura comercial hoje tem um Uhum. rendimento muito bom. E agora a gente quase não tem mais dívida também, né? Porque está quase pago, porque a gente sempre financia, né? Então 10 anos de então agora que vai começar mesmo a sobrar dinheiro de agora para frente, Tá né? bom. Isso que é a parte boa, né? A gente trabalhou tanto, 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 uma hora tem que seria mais ou menos isso, Catarina, né, o nosso processo aqui. Eu ia comentar sobre isso, né? São 20 anos de granja, né? É, o que era diferente antes e comparado com agora, assim, nessa trajetória de vocês? Então, no começo, que nem eu falei, né, tinha aviários californianos, então aviário simples, né, as gaiolas, então o esterco caía no chão. E o processo era manual na recolha de ovo e tu tinha que correr o aviário, percorrer ele inteiro com carinho e catava nas bandejas ali para depois colocar nas caixas de 30 dúzias, para depois eles virem buscar em caixas, né, na época. Pensa. E aí o carinho de ração, tu ia no silo, colocava debaixo, abria a porta do silo, caía a ração dentro, e aí tu ia com o caneco mesmo, esparamando a ração nos coxos, né? Eu acho que. E o esterco, então, caía no chão, como eu falei, né? Hoje já, então, para fazer a catação de ovo, eu não preciso ficar correndo o aviário inteiro. Eu ligo a máquina, as esteiras vêm, puxam os ovos até ali nessa mesa colhedora, que eu ainda tenho agora, que daqui a uns 6 meses eu não vou mais precisar ter. Uhum. Então, ali nessa mesa colhedora, a gente pega as bandejas de 30 e vai colocando os ovos ali, separando só os trincados. E aí, hoje a gente não coloca mais em caixas de 30 dúzias, a gente coloca em pallets de 30 caixas. Então, quando tu empaleta eles, vai 10.800 ovos em cada pallet. Então, antes era em caixas, hoje a gente coloca em pallets, né? E aí eles vêm com o Uhum. caminhão, pega o jacaré, né? E aí jogam para dentro do caminhão e levam para a indústria. O processo de eração, então, que antes também a gente pegava no carinho e a gente mesmo jogava, né, manualmente, hoje não, hoje tem um tratador que ele se aciona a cada 1 hora, vai e volta, trata, abastece. E a parte do esterco, do dejeto, também é esteiras, né? Então tu vai lá atrás no aviário, Uhum. liga as esteiras e aí cai numa uma esteira transversal que cai dentro de uma. Nós temos aqui como se fosse uma pocilga de uma lagoa de suíno, cultura. A gente faz o dejeto líquido, aí depois puxa com o caminhão e esparamos nas lavouras, né? Porque isso é um problema em aviário assim. Isso é a questão do dejeto, tu não consegue secar ele direito. Então a solução que nós encontramos aqui para nós, com 20 e poucas mil aves, foi abrir uma lagoa bem grande, de 20 por 47 metros de fundura, e jogar direto ali. E aí, com a água da chuva, claro, e depois comprar um equipamento que mexe isso, que daí é a hora que a gente vai esparamar na lavoura, o caminho, a gente coloca o trator, né? Com aquele um mexedor, e aí o caminhão vem e suga, e aí esparama. Então, basicamente é isso, né, que mudou. Então, e agora, daqui 6 meses, vai mudar mais, porque aí eu vou pôr uma embaladora. Então, esse processo que eu pego na mão, 30 ovos, coloco na bandeja, depois eu empaleto, né? Eu não vou mais precisar jogar esses 30 ovos naquela bandeja. A máquina vai fazer isso. Então, eu só vou precisar empaletar. E claro, depois, claro, o processo de limpeza, né? Tem sempre o processo de limpeza dentro da granja. E aí isso também é toda manual, né? A gente faz todo manual isso hoje. Isso não mudou muito, não. Isso continua. E de pessoas trabalhando ali com vocês? Vocês têm colaboradores? São só vocês dois? Então, eu tive colaborador, mas eu optei por não ter mais. É Uhum. difícil a mão de obra, sabe, Catarina? É uma coisa que tá.
dificultando, não é só na postura, mas é difícil tu conseguir uma mão de obra que esteja comprometido contigo, sabe? Então eu optei justamente por pôr essa máquina que vai que eu vou conseguir ali poupar 3, 4 horas do meu trabalho, ou do meu e do meu esposo, ou do meu e da Uhum. minha filha, né? E aí eu mesmo, eu e o meu esposo, ou eu e a minha filha, a gente, mas na verdade é mais eu e a minha filha que tomamos conta do aviário. Então, se eu conseguir agora com a máquina, conseguir 2, 3 horas, né? Que eu consigo fazer outra coisa, que eu consiga ajudar meu esposo em outra, na lavoura, principalmente no plantio, né? Para nós já é. E aí eu optei por não ter mais colaborador. E para facilitar isso, então, daí tu precisa de investimento, né, e tecnologia, no meu ponto de vista, né? Então, claro que eu não digo que eu nunca vou mais querer um colaborador, né? Mas por enquanto, assim. Que bom que a gente tenha a tecnologia também nos ajudando nisso, e é interessante a gente perceber que às vezes uma, duas pessoas conseguem é, dar conta desse grande número de aves, né? É bastante trabalho, mas ao mesmo tempo, né, com experiência e com essas melhorias, né, estruturais, fica mais fácil, né, para o nosso dia a dia. Eu queria te fazer mais uma pergunta que eu acho que ela o pessoal também deve estar curioso para saber, assim, se você tivesse que elencar quais são os principais desafios seus, né, ou da atividade, né? Quais seriam eles? Então, Catarina, um dos desafios que eu vejo, né, é a gripe aviária, né? Então, se a gente não ter a nossa biosseguridade bem feita e bem trabalhada nisso, a gente corre o risco, né? E graças a Deus que a gente não tem, o produtor rural brasileiro faz muito bem feito esse trabalho, porque nós somos um dos únicos países que não tem gripe aviária, né? E eu vejo outro desafio também, nas nossas propriedades, na minha, é o desjeto. Eles têm que ser bem conduzidos, né, para tu conseguir fazer uma boa fermentação dele e aí conseguir utilizar, né, como adubo orgânico. Entre outras coisas, também a biosseguridade e o bem-estar animal, né, também vejo um desafio. Como que você, entrando também tem a ver a questão dos dejetos, sempre questão do bem-estar animal, e como que você vê o futuro, assim, quais que vocês acham que são as perspectivas de vocês, os desejos de vocês como produtores, com essa granja que vem crescendo? Quais são os planos assim para o futuro, assim, de vocês trabalhando ali, se dedicando muito a essa produção? Então eu vejo assim que o futuro da postura comercial, não só a nossa, mas do Brasil, é crescer, né? Eu até fiz um comparativo antes. O Brasil a gente consome 241 ovos por habitante. No Japão, 320. No Paraguai, que é o nosso amigo vizinho aqui, 309. Então, quanto que no Brasil a gente pode crescer com isso, né? Com essa produção. E hoje o ovo não é mais o vilão, né? A gente sabe que o ovo é o segundo alimento mais completo que existe no mundo. É um alimento que ele é totalmente completo, né? E é um alimento que ele não é um alimento caro, né? Que todos conseguem comprar e se beneficiar desse produto, né? Então eu vejo muito crescimento no Brasil ainda, no mundo, e claro que eu prego por isso, né? Eu zelo por isso, porque da produção de ovos ela vivem muitas famílias, sabe? Então, não só de pequenos proprietários, mas quantos granjeiros aí, quantos empregos não dão, né? Não geram, quantas famílias que você emprega num granjeiro grande, por exemplo. Sim, muito isso, né? Reconhecer o nosso potencial, né? O fato de nós termos conhecimento, de nós produzirmos grão, que de fato a gente tem como produzir mais e ao mesmo tempo, à medida que os anos foram passando, nós conseguimos vencer alguns mitos, né? E aumentar o
consumo de ovos no nosso país, que tem uma importância social e econômica, né, muito grande. Para finalizar, Simone, tem uma pergunta desse podcast que ela é padrão, né, desde que ele surgiu, e eu gostaria de fazer ela para você, e a pergunta é: o que diferencia um profissional de sucesso na avicultura? Olha, resiliência é a palavra. Eu acho que, além do amor, né, que a gente tem pela... Que nem aqui, o caso é postura, né, mas a avicultura em si, a pessoa não tá lá só por tá, sabe? O agricultor não tá lá só por... Ah, eu preciso de uma renda. Ele tá lá porque realmente ele ama aquilo. Ele faz por paixão mesmo. Então eu acho que isso é um diferencial, sabe? A resiliência e o amor por aquilo que tu faz. Isso é o que me motiva, na verdade. E eu acho que é o que motiva muitos avicultores por aí, pelo Brasil afora. É muito bom ouvir isso de quem produz, né? A gente conversa com várias pessoas no podcast, cada um tem a sua resposta, e é interessante hoje aqui a gente está escutando isso também de alguém que produz aves e ovos com muita dedicação, com muito cuidado, e é muito, muito interessante escutar isso. Bom, Simone, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por essa conversa, pelas informações, né? Eu queria te deixar bem à vontade para mandar uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora. Então, Catarina, muito obrigada. Eu tenho imenso prazer de ter participado do podcast O Aviário. E espero ter agregado aí para todo mundo, né, que ouve vocês. E desejar sucesso, né, para todos. Sucesso na jornada. A gente que agradece. Eu quero agradecer também todos que nos acompanharam hoje até agora e dizer que a gente se vê numa próxima.